Pois bem, com relação a casos em que não pode ocorrer crase de jeito nenhum. Três casos, basicamente, não pode ocorrer crase de jeito nenhum. Primeiro caso, se uma palavra estiver no plural e o a estiver no singular. Impossível a crase. Por exemplo, eu digo assim, ela se referia a promessas. Ela se referia a promessas. Impossível a crase. Impossível. O verbo referir-se é transitivo indireto, a promessas objeto indireto. Mas veja, este a é simplesmente uma preposição. Impossível a crase. Isso é muito comum nós encontrarmos as pessoas usando crase nesses casos aqui. Não se admite. Ela se referia a promessas, não cabe crase de jeito nenhum. Por quê? Se o a está no singular e o substantivo que se lhe segue está no plural, é sinal de que houve tão somente uma preposição, não há artigo. Impossível a crase. Crase é fusão de dois as, da preposição a com artigo a ou as. Nesse caso aqui, houve simplesmente a preposição. Como você sabe que não houve artigo, impossível haver um artigo no singular com substantivo no plural. Então, impossível a crase. E se eu colocasse o a no plural? Aí sim, haveria crase obrigatória. Olha, ela se referia às promessas. Aí sim, quem se refere a preposição, promessas, precedido do artigo as, crase de rigor, crase obrigatória. Então, guarde isso. Primeira regra para que nunca ocorra crase. Primeiro caso de crase proibida. Substantivo no plural com a no singular. Descarta-se qualquer possibilidade de crase. Impossível a crase. Não sei se vocês entendem a extensão da palavra impossível, né? Mas é impossível, ou seja, não existe a mínima possibilidade. Absurda a crase. Absurda. Simplesmente absurda. Outro caso em que não cabe crase de jeito nenhum, se o substantivo for masculino. Impossível a crase. Você vai dizer, mas eu já vi casos de crase com nomes próprios masculinos. Mas veja, nesse caso, a crase não é com o nome masculino, é com o nome feminino subentendido. Então, crase diante de nomes masculinos, impossível. Por exemplo, eu digo assim, ando a pé e a cavalo. Impossível a crase. Por quê? Pé e cavalo são substantivos masculinos. É absurda a crase. Por quê? Por que é absurda a crase? Porque como que pode haver um artigo feminino, diante de um substantivo masculino? Ou seja, impossível a crase. Por isso, impossível a crase. Não há qualquer possibilidade de crase se o termo regido for masculino. O a será apenas a preposição. E se houver uma palavra subentendida? Aí é outra história. Se houver uma palavra subentendida, uma palavra feminina subentendida. Por exemplo, se eu disser assim, fui à igreja de São Paulo, e a de São João. Aí sim, porque quando você diz, eu fui à igreja de São Paulo e a de São João, você está dizendo, eu fui à igreja de São Paulo e a igreja de São João, aquela de São João. Aí nesse caso, crase obrigatória. Mas não por causa do nome São João, que é masculino, mas por causa da palavra igreja subentendida. Então, nesse caso, a crase é com a palavra igreja subentendida. Na verdade, é a preposição a, mas demonstrativo a, equivalente de aquela. Eu fui à igreja de São Paulo e aquela de São João. Crase obrigatória. Mas substantivo masculino rejeita qualquer possibilidade de crase. Nesse caso, crase porque, conquanto haja um substantivo masculino, há uma expressão feminina subentendida. Só nesse caso. Está claro isso? Outro caso em que é impossível a crase. Quando, vamos colocar aqui esse caso. Outro caso em que é impossível a crase é quando há verbo, qualquer verbo. Verbo não aceita anteposição de artigo. Então, há verbo, impossível a crase. Por exemplo, nada a declarar. Impossível a crase. Nada a declarar. Declarar é verbo. Impossível a crase. Se você está usando crase neste caso, está incorrendo em erro grave. Nada a declarar. Estou a fim de estudar. Estou a fim de estudar. A fim
é masculino a palavra fim, então impossível a crase. Estou a fim de estudar, impossível a crase, porque fim é palavra masculina. A partir de hoje, partir é verbo, impossível a crase. Em síntese, não cabe crase diante de verbos. Por quê? Porque verbo não aceita anteposição de artigo, nem masculino nem feminino, então impossível a crase. Então, 3 casos, vamos recapitular. Substantivo no plural, a no singular, impossível a crase. Nomes masculinos, impossível a crase. Formas verbais, infinitivo ou qualquer forma verbal, impossível a crase. Está claro?